Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Idadismo. Atitude preconceituosa e discriminatória com base na idade, sobretudo em relação a pessoas idosas. Você acabou de escutar a definição para a palavra idadismo, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos falar de um termo que parece muito distante de nós, mas que é mais urgente do que a gente imagina. Hoje vamos falar de idadismo. Esse termo surgiu em 1969 em pesquisa publicada pelo psicólogo americano Robert Butler. Ao analisar as reações negativas de uma comunidade diante da construção de um empreendimento imobiliário voltado para idosos, Butler concluiu que grande parte da população acreditava que tal ação iria diminuir o valor e prestígio da região. Sendo assim, o idadismo seria a discriminação de um certo grupo de pessoas baseado apenas em sua idade. Apesar dos idosos serem os mais afetados por esse tipo de preconceito, ele pode acontecer com indivíduos de diferentes grupos etários. Por isso, alguns autores têm chamado o idadismo voltado apenas à terceira idade como gerontismo. Assim como todo tipo de discriminação, o idadismo também se enquadra como uma atitude que viola os direitos humanos. Por conta disso, em 1991, a ONU consolidou o Plano das Nações Unidas em favor das pessoas idosas. Tal documento garantia a independência, participação, cuidado, realização pessoal e dignidade do idoso na sociedade. Em 2009, a European Social Survey apontou que a discriminação por conta da idade era a que mais afetava os portugueses. Enquanto a discriminação por conta do sexo atingia 13% da população, o idadismo era sentido por 17%. Isso fez com que não só Portugal, mas outros países que tinham uma população idosa significativa adotassem medidas que proporcionavam um envelhecimento ativo e saudável. No mesmo ano de 2009, o idadismo se mostrou presente também no mundo do entretenimento. Houve uma grande venda de ações da Disney após a notícia de que um filme, que tinha um idoso como herói, iria ser lançado pela produtora. Analistas financeiros apostaram que a venda de brinquedos iria diminuir significativamente, já que as crianças não ficariam interessadas em comprar bonecos de um personagem com 78 anos de idade. Porém, o filme Up não só foi um sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, como gerou um lucro de 68,2 milhões de dólares para a Disney. Ai, eu amo esse desenho! Ai, meu Deus! É muito amor esse desenho. Eu choro, Ave Maria, como eu choro com Sim! esse filme. Eu Maravilhoso. tô com lágrima nos olhos só de lembrar. Será que a gente se apega tanto assim ao Up por conta da nossa... Você tem uma relação boa com seus avós? Eu não tenho, mas mesmo assim eu tive um apego muito grande a esse filme, não sei porquê. Eu não sou tão próxima dos meus avós como muitos amigos e amigas minhas são, assim, até ter sido criado pelos avós, eu não tenho esse tipo de aproximação. Mas talvez o que o filme Up mostra é que é a construção do personagem, né? Eles constroem uma história muito bonita entre os personagens, então eu acho que isso fala muito mais do que a questão da idade, talvez, né? Também teve um outro desenho da Pixar, que é aquele das caveirinhas, como é que é o nome? É Coco. Coco. Isso. Ele também tem uma relação, muito legal, assim, com as pessoas mais velhas da família, né, a avó, a bisavó. Você assistiu esse filme? Não, eu preciso muito assistir. Nossa, ele é perfeito, assim. E eu fui meio que criada pela minha avó também, mais ou menos, mas, eu fiquei adolescente, eu me afastei um pouco, né, sei lá, a vida seguiu e eu meio que me afastei um pouco da minha avó. Mas mesmo assim, eu não tenho uma relação tão próxima hoje em dia, esse filme mexeu muito, assim. Eu acho que tem não só o sentimento pela minha avó, mas eu tenho um sentimento muito muito forte por envelhecer. Você tem isso também? Sim, e esse sentimento, eu acho que ele foi mudando ao longo da minha vida, assim. Eu acho que quando eu era adolescente, né, pré-adolescente, eu tinha um sentimento meio de
não é repulsa, mas era de desconsiderar o que as pessoas mais velhas tinham a dizer sobre o mundo em geral, sabe. Eu achava que Sim. eu achava que eu era dona da verdade, eu achava que eu sabia de tudo, que os velhos só queriam acabar com a minha graça. Então, eh e a gente vai crescendo e a gente entende que muito das coisas que eles falavam ou falam pra gente é muito real. E a gente toma na cabeça, a gente, tipo, aprende na pele, assim. E aí, cada vez mais eu penso: "Putz, preciso escutar a minha avó, preciso escutar a minha mãe, eu preciso escutar os mais velhos". Eles tinham razão quando eles pediam pra que eu escutasse eles, sabe? É, e eu acho que isso vai ficar mais intenso ainda a partir do momento que a gente tiver filho, né. Eu vejo já como, eu aprendo muito com a minha mãe, assim, né, tudo que minha mãe me falava, meu pai também me falava, hoje em dia eu já consigo ver a razão, né, deles, que eu achava que eles quando é adolescente você fica sempre achando que é dona da razão, depois agora eu já entendo que os motivos deles, né, não só os acertos como os erros também. Mas quando a gente tiver filho, eu acho que vai ser, assim, um tapa na cara. Concordo. Concordo bem. E eu acho que a gente acertou muito o timing desse tema também, né, Ju, porque a gente tá vivendo uma crise mundial e, principalmente no Brasil, a questão dos idosos, ela tá sendo muito problemática, né. O que que você acha? É, tem 2 lances acontecendo, né, de tipo, o nosso magnífico presidente, né, ele acha que tá tudo bem morrer velho, né, o que não tá tudo bem, né, é óbvio que não está tudo bem, mas pra ele está. E tem um outro lance também das pessoas estarem com raiva, né, dos idosos, assim. Não acho que eles estejam certos de estarem saindo na rua, mas, existem maneiras de lidar com essa situação. E eu não sei se a gente tá lidando da melhor maneira, né. Os jovens têm raiva ainda, né, dos velhos. É, exatamente, tem muito a ver, eu acho, com isso que a gente falou um pouco no começo, de quando a gente é jovem, acho que a gente acha que velho não sabe de nada, que eles só estão querendo encher o nosso saco, cortar o nosso barato, mas a gente tem que tentar evitar esse sentimento agora, né. Eu acho que agora a gente tem que tentar tornar esse sentimento como uma coisa assim, eh, a gente tá aqui por vocês, sabe, a gente tá aqui, vamos ter que abaixar o nosso ego e vamos ter que ajudar vocês, porque eles estão precisando de ajuda. Eu acho que é muito fácil a gente xingar e falar: "Ai, eles velho não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eles não conseguem ficar dentro de casa", mas espera aí, você já sentou pra conversar com eles, sabe? Eu estava assistindo agora o vídeo do Greg News, que Eu ele também, eu acabei de sério? ver, maravilhoso esse vídeo. Nossa, que transmissão de pensamento que a gente teve, a gente nem falou que ia assistir, e a gente assistiu juntas, né. Que o É. título do vídeo é Velhofobia, né. Uhum. E eu achei muito interessante o que ele falou, que é o seguinte, os idosos de hoje em dia são pessoas que eles sobreviveram a eles sobreviveram à guerra, eles sobreviveram a, putz, impeachment, eh, ao Collor, a poupança confiscada, a crise mundial, eles sobreviveram a tudo isso, sabe, a 1 milhão de vírus, eh, H1N1, AIDS, não sei o quê, tipo, várias coisas eles sobreviveram, e aí agora a gente tá falando que eles têm que ficar em casa, porque senão eles não vão sobreviver. Então, tipo, é muito compreensível essa resistência, sabe, que eles tenham diante da quarentena e do confinamento. E cabe a gente a tentar realmente fazer essa ponte, essa conversa, como que é que eles falam? A comunicação não violenta para tentar realmente construir um futuro para essas pessoas, sabe. É, e esse lance deles terem passado por muitas coisas, faz com que eles achem que essa situação que a gente tá passando agora seja muito pouco, né, é só eles realmente acredito que na cabeça deles, seja só mais uma gripe, só mais uma coisa negativa entre tantas outras coisas positivas que tem na vida deles. Eu vou dar um exemplo da minha mãe e da minha avó hoje, elas foram almoçar juntas na Páscoa, né, e a minha avó chegou na casa da minha mãe, e meu primo mora com a minha avó, né, então ele trouxe de carro a minha avó, bonitinho, pra não ter contato com ninguém. E aí, minha mãe falou assim: "Mãe", falou pra minha avó, né: "Mãe, vai lá no banheiro lavar a mão, que eu lavo a mão aqui com detergente na pia da cozinha". Aí minha mãe falou que ela chegou na cozinha, minha avó já tinha acabado de lavar a mão.
Aí a minha mãe falou: Você tem que lavar a mão por bastante tempo, no mínimo 20 segundos". Aí ela: "Ai, mas eu tomei banho antes de vir pra cá, tô limpinha". Então, pra eles é tipo: "Ai, vocês estão falando umas besteira, eu tô limpíssima, não sei do que você tá falando", sabe. Então eu acho que pra eles é difícil de ter uma noção da realidade, porque eu acho que uma coisa que acontece, a diferença das nossas gerações é muito grande, né, o nosso acesso à informação é muito mais intenso e rápido, enquanto a minha avó continua vendo só o Jornal Nacional, ela não fica o dia inteiro vendo números e notícias e etcétera. Então a gente tem uma noção muito mais alarmante do que tá acontecendo, né. Enquanto ela tá limpinha, pra ela tá ótimo, entendeu. Total, né. E eu não sei também como que tá a situação na TV no Brasil, a gente não tem acesso ao Jornal Nacional e ao que passa realmente na TV aberta agora, no Brasil, mas eu também sinto que muita fonte de informação, pelo menos que eu tô tendo, e eu acho que a maioria das pessoas estão tendo, é a internet, né. Queira ou não, é uma limitação para o pessoal idoso, eles não têm eles não têm essa familiaridade por buscar, por exemplo, como eu devo lavar a mão, sabe? A gente abre o Google e coloca como lavar a mão de forma correta, e a gente vê lá o passo a passo e entende. Ela não, né? Provavelmente a sua avó, alguém vai ter que ir lá e falar, ó, lava assim, lava assado, né? Tipo, fica lá um tempinho. Então, eu acho que por isso que eu falo que é uma questão muito a gente criar essa ponte, sabe? Já que a gente tá, se a gente se acha tão espertão, então vamos dividir essa inteligência, né, ao invés da gente simplesmente julgar, porque não é fácil. Eu assim, não tá sendo fácil pra gente, mas eu acho que tá sendo pior ainda pra eles, sabe. A informação pra gente ela chega, né, a gente não precisa procurar no Google como lavar a mão. A gente tá no WhatsApp, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, essa informação vai chegar. Agora se a minha avó, ela quiser só desligar a TV e não ver mais nada, a informação não vai chegar pra ela, ela não tem WhatsApp. Então a gente tem que fazer realmente essa ponte que você tá falando, porque não tá sendo fiel à realidade, assim, a quantidade de informação que ela tá recebendo, sabe. Pelo menos a minha avó, que não tem contato nenhum com a internet, pra ela não tá sendo real, assim, sabe. Sim, eu imagino, é. E e também, né, Ju, eles têm um estilo de vida muito diferente do nosso, então, assim, a gente tá todo o tempo em tela, né, eu até já reclamei com você, falei: "Cara, eu não aguento mais ficar em telas, na quarentena, né". Eu tô tentando buscar outras coisas pra não ficar tanto em tela. Pra eles é diferente, é o contrário, eles quase não ficam em tela, sabe. A tela pra eles não é uma coisa, assim, tão comum quanto a gente. Então, a interação social ao vivo faz grande parte da vida deles, assim, e você querer tirar isso é muito cruel, sabe, é um sofrimento bem grande. Eh, por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse exercício de entender o que é o idadismo, entender onde que a gente erra e pra gente poder também, saber criar essa ponte, sabe, de comunicação. Por isso que eu ia querer fazer essa sugestão, da gente fazer exercício de tentar ver quais são as frases que a gente fala que são idadistas, sabe. Porque a gente já falou e a gente continua falando, então é bom a gente já ter essa ficar ligado pra gente não cometer mais esses erros. Sabe o que eu acho que é legal a gente falar também? Eu acho que você também tem uma visão de envelhecimento muito parecida com a minha. E eu acho que nós 2 somos muito abertas, assim, a envelhecer. Eu tô louca pra envelhecer. Tudo que eu quero é ficar cheia de experiência, cheia de história pra contar e me aposentar. Eu tenho uma relação muito tranquila com o fato de envelhecer, mas tem muita gente que não, né. Então eu acho que é legal a gente dizer isso e mostrar que mesmo assim, mesmo tendo uma relação boa com o envelhecimento, a gente continua dizendo, né, essas coisas, essas frases idadistas. Nossa, você falou tudo, exatamente. Mesmo a gente tendo uma puta relação assim, eu acho que a gente tem uma relação boa comparado a, sei lá, a maioria das pessoas que a gente convive, né. Porque igual assim como você, eu sou tipo assim: "Ah, eu não vejo a hora de ficar velha, porque aí eu ia poder fazer a famosa escuta seletiva, né". Você finge que você não escutou aquilo que você não tá querendo escutar. Agora eu não consigo fingir isso, que eu sou meio nova, mas eu quero muito começar a fazer isso. E também questão de experiência, ter vivido várias coisas, enfim. Eu acho que isso diz muito da nossa personalidade também, né, Gil, que é muito parecida. Mas tem pessoas que não lidam bem com isso, né, tanto que
acabam recorrendo a produtos de beleza 1000 para poder. Eu acho engraçado, que é para poder retardar um processo que vai acontecer de qualquer jeito, sabe? Eu acho até curioso, mas a gente pode falar mais sobre isso nos próximos tópicos. Hoje mesmo eu falei uma frase pra minha mãe. Essa é a primeira frase que tá aqui no seu roteiro, "A idade chega pra todos". É uma coisa que eu falo muito pra minha mãe, porque Uhum. a minha mãe, ela não se cuida de maneira nenhuma, assim, né. Eh, não esteticamente que eu digo, ela não cuida da saúde, ela não se alimenta bem, ela não faz exercício, e ela nunca teve problema nenhum. Ela tá com 52 anos, eu acho. E nunca teve problema de saúde. E aí, hoje ela fez uma ultrassom, descobriu que tá com pedra na vesícula. E aí, eu falei: "É Hum. mãe, tá vendo? A idade chega pra todos". Como se problemas de saúde só chegassem pra pessoas que são mais velhas, né. Eu também tenho problemas de saúde, e não é porque eu sou nova ou não que eu vou deixar de ter, sabe. Eu sei que, eles podem aumentar com o tempo, né, mas todos nós temos problemas de saúde, né. Sim, total. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né. Eu não só falei bastante já, a idade chega para todos, como eu postei nos meus stories, quando eu fui assistir o show dos Backstreet Boys, e eles assim, né, a gente lembra deles quando eles tinham, sei lá, 20 anos, nem 30 direito, eles acho que o Kevin, que é o mais velho, ele tinha, sei lá, 30 na época que ele fazia sucesso. E aí, hoje em dia eles estão mais velhos, entendeu? Tipo, você vê assim, pela carinha deles, né. E aí, eu lembro que no show deles que eu fui ano passado, eu ficava: "Nossa, a idade chega para todos", porque tinha umas horas que eles tinham que dar umas pausadas no show pra respirar. E total, tipo, gente, se eu fosse tentar fazer um show como eles fizeram e tentar dançar durante 1 hora, sei lá, 1 hora e meia de show, 2, eu não ia conseguir. Eu ia ter que pausar muito mais que eles pausaram. E eu sou mais nova, sabe? Então, tipo, é totalmente equivocada a colocação, sabe? Eu acho engraçado que eu talvez eu seja um pouco tranquila, assim, com relação à idade, porque meus pais são muito tranquilos, né. Minha mãe fala que ela é velha só de idade, de espírito ela tem 20 anos, e o meu pai, eu sempre falo isso pra ele: "Você tá ficando velho", meu pai tem problema no coração. Eu falo: "Pai, você tá ficando velho", aí ele fala assim: "Você também, todo mundo ficando velho. A cada hora que passa você tá ficando mais velho e eu também". E ele leva numa boa, sabe. Então, eu continuo falando isso pra eles, porque meus pais não se cuidam, mas eu também não coloco a mão na minha consciência e falo: "Será que você está fazendo o seu melhor também pra cuidar da sua própria saúde? A idade tá chegando pra você também". É, exatamente. E tem uma coisa muito interessante, que existe a velhice, digamos assim, aquilo que a gente. Ai, calma aí, deixa eu tentar explicar direito. Que seria a sua idade emocional, digamos assim, Uhum. e a sua idade aparente. Que é um pouco que o seu pai falou, de você falar assim: "Pai, estou", não, desculpa, que é um pouco que você falou que sua mãe fala: "Ah, que eu tenho corpo de velha, mas mentalidade de 20 anos". Isso é uma coisa que acontece muito, sabe, da gente ter uma idade mental que muitas vezes não está de acordo com a nossa idade aparente, digamos assim, sabe. Uhum. Hoje em dia isso acontece muito mais frequentemente, porque antigamente as pessoas ainda tinham uma questão de querer seguir padrões de acordo com o que a sociedade estipulou. E hoje em dia a gente já quebra esses padrões, né. Então as pessoas mais velhas, realmente, você senta pra conversar, elas têm umas ideias muito parecidas com a nossa, assim, sabe. Então, a gente não tem mais a imagem do velho, né, como ou da velha, da senhorinha, como a vovozinha, sabe, que cuida dos netinhos, ou a bruxa, sabe, né, que fica fazendo as coisinha com as ervinha dela. Hoje em dia não, você tem idosas com cabelo colorido, que gostam de rock and roll, tatuadas, que tipo assim, igual a gente, sabe. Então, isso é uma coisa muito diferente que tem acontecido, atualmente, que a gente tem reparado, sabe. Aqueles padrões estéticos e sei lá, da ideologia do que é um velho, elas já não correspondem mais com a realidade, sabe. Acho que isso é muito importante a gente ter noção. Isso me fez lembrar muito, não tem como falar sobre idadismo sem falar de Grace and Frankie, né.
Eu Ah. eu tô assistindo, né, eu tô acho que na quinta, quarta temporada, nem sei mais em qual, acho que eu acabei de chegar na quinta. E a Grace faz 80 anos, e ela fica escondendo a idade dela, né. E ela não comemora aniversário, ela fala que tem menos do que ela realmente tem. E aí, é aniversário dela e a Brianna, que é a filha dela, que eu amo de paixão, descobre a real idade dela, e aí elas vão fazer uma reunião de negócio lá, e aí ela fala: "Ai, hoje é aniversário da minha mãe, ela faz 80 anos". A partir do momento que ela fala isso, as pessoas que estão ali mudam completamente como elas estão interagindo com a Grace. Até aquele momento, elas estavam respeitando ela como uma mulher de negócios, e estavam ouvindo as ideias dela, estavam seguindo como se fosse, uma pessoa, sei lá, de 50 anos, talvez, porque a Grace ela é bem inteirona, assim, né. E aí quando fala que ela tem 80 anos, aí as 2 pessoas começam a falar com ela como se ela fosse criança, pra começar. E começa a oferecer coisas do tipo: "Ai, você quer colocar uma almofada nas suas costas?". Aí a Grace: "Não, não, eu quero começar a discutir aqui o como que a gente vai lidar com essa parceria", e ela dá umas ideias, e aí depois, e eles ignoram. E aí a Brianna repete as mesmas ideias, e aí a mulher fala: "Nossa, que ótima ideia". Aí a Grace fala: "Eu sei que é uma ótima ideia, porque eu acabei de falar, e você não tá ouvindo o que eu tô te falando". Porque a gente só desconsidera, né, o que uma pessoa mais velha tem a dizer sobre negócios, por exemplo. O que uma pessoa de 80 anos vai saber melhor do que eu sobre marketing? Tipo, a gente tem esses preconceitos, né. Eu, por exemplo, acho que, se eu fosse falar sobre marketing com uma pessoa de 80 anos, as visões iam ser totalmente diferentes. Mas não é porque é diferente, eu trabalho com marketing, né, só pra contextualizar. Não é só porque as nossas ideias são diferentes que a minha é melhor do que a da pessoa de 80 anos, né. E a gente deixou de ouvir, essas pessoas por conta da idade, né. Sim, total. Que é uma coisa que é muito recorrente, a nossa reação com as pessoas mais velhas, que é o paternalismo, né, que eh, a gente trata esse preconceito de uma forma bem velada, sabe. Então a pessoa fala alguma coisa, a gente oferece: "Ah, não, mas você não quer, né, tipo, você não quer descansar? Não, deixa que eu carrego pra você aqui", aí vai descansar e às vezes a pessoa não quer, sabe. Às vezes a pessoa quer, tipo: "Não, eu gosto de sair, eu quero sair", e às vezes talvez essa seja uma reação para o que tá acontecendo, né. A gente fala assim: "Ó, senhorinha ou senhorzinho, vocês vão ter que ficar em casa pra não ficarem doentes". E eles olham e falam assim: "Ai, para, vocês toda hora ficam me calando, porque pra ficar cuidando de mim, e eu não preciso ser cuidado, eu posso sair a hora que eu quiser". Então, aí é que tá, a gente ficou tanto tratando eles dessa forma, que agora que eles realmente têm que escutar a gente, eles não estão escutando, porque eles já estão acostumados a ficar escutando e a gente paparicando e ignorando o que eles estão realmente querendo dizer. Então, é uma coisa que acontece muito, é muito recorrente. E isso quando as pessoas não escolhem, o ostracismo, né, para essas pessoas, para os idosos, né, que aí é o abandono mesmo, né, do tipo: "Ah, então fica dentro da sua casa, não faz mais nada, não enche meu saco, e porque você não pode mais encostar em nada no mundo, porque você é velho e você é frágil, vai dar ruim". E aí a pessoa fica dentro de casa, assim, né, tirando a questão da quarentena que a gente tá hoje em dia, eles vivem tem muitas pessoas idosas que vivem isso, ou então são meio que abandonadas, né, em casas de repouso, porque a família nunca vai mais visitar. Então, cara, é muito complicado, né, a gente fica ignorando ou, tipo, jogando para o canto eles o tempo todo, e agora que eles realmente têm que ficar no cantinho deles, eles não querem, e não tem nem como tirar a razão, sabe. Eu acho que eu já falei pra você essa história da vó de uma amiga minha que tem bisavó de uma amiga minha que tem 98 anos, 90 e poucos anos, nem sei. E e aí essa minha amiga estava falando pra ela que ela tem que ficar em casa e não sei o quê, e aí ela falou assim: "Mas você acha quanto tempo mais eu tenho de vida? Eu não vou ficar desperdiçando meu tempo de vida em casa". E você não consegue tirar a razão dessa pessoa, né, porque imagina que você tem 1 ano de vida. E aí você vai ficar 1 ano dentro de casa? Ah, pelo amor de Deus, né, eu quero aproveitar minha vida. Então é compreensível, assim, né. Outra coisa que foi falado nesse episódio que eu mencionei, foi a frase: "Nossa, você tá muito bem pra sua idade". É, total, né, do tipo, eu já ouvi muito e eu já falei muito essa frase também quando, por exemplo, eu falo da Madonna. Pra mim: "Ah não, é porque ela tá ótima pra idade dela".
Mas isso é uma forma muito preconceituosa, né? Porque pessoas daquela certa idade não poderiam estar daquela forma necessariamente, né? É como se alguém chegasse pra gente, nós mulheres, e falasse assim: Nossa, mas você é muito inteligente pra uma mulher. É o mesmo nível de violência verbal, sabe? Então, total, a gente tem que muito refletir sobre, sobre esse tipo de coisa, porque parece muito inocente, né? Não parece estar ofendendo, né? É, eu acho engraçado isso, porque, tipo, ela tá ótima pra idade dela. Ela tá ótima, e ponto final, né? Se ela tá bem, ela tá É, bem, não importa a idade dela. Isso me faz refletir sobre como a gente tem um padrão, assim, né? Do quanto, por exemplo, uma mulher é considerada. Até quando uma mulher é considerada bonita, né? Tipo assim, ela tem 30 anos, ela tá bonita. 35, ela tá bonita. A partir do 37, ela fala: Nossa, você já tá bem pra idade dela. Tá perto dos 40, tá inteira ainda? Nossa. Então é um pouco da visão que a gente tem do padrão de beleza, né? exatamente, dos padrões estéticos para aquela certa, enfim, para aquele certo, como se fala? Parcela da sociedade. Então, se você é velha, você não teria que estar assim. Você teria que estar, né, tipo, cabelinho branco, vovozinha, cuidando dos netinhos, e tipo assim, não é mais assim, sabe? A gente Uhum. já tá careca de saber que as pessoas são muito variadas, assim, né? E realmente, essa palavra tá carregada, essa frase tá carregada de preconceitos por trás. Isso E- me lembra de outro episódio de Grace and Frankie. A Gracie começa a namorar com o Nick, que é bem mais novo que ela, né? E aí ela vai pra uma casa de repouso com a Frankie. E aí tem um dia lá de atividades, e aí eles têm que se vestir de tal maneira. E a Grace e a Frankie se vestem com um moletom da mesma cor, com uma pochete e uma viseira. E aí elas realmente parecem, né, elas estão dentro do esperado de uma pessoa de 80 anos, e aí é super esquisito vê-las daquela forma. E é engraçado isso, porque a Frankie e a Grace também, né, a Grace é sempre chiquérrima, mas a Frankie, acho que ela tem uma liberdade, assim, de se vestir tão grande, e quando a gente coloca ela nessa caixinha de 80 anos, você tem que se vestir dessa forma, com um moletom e um tênis confortável, nossa, é muito esquisito, perde toda a personalidade dela, né. Sim, e eu acho elas são incríveis, porque elas têm muita personalidade, né. Acho que isso que é legal da gente ver, porque a Grace, ela é super antenada, digamos, ela é muito mais tecnológica, ela é muito mais, ligada com o que tá acontecendo no mundo, assim, digamos, ela tá sempre esperta, assim. Talvez por causa do background dela, que ela era empresária e tal, tinha a própria marca, então ela tem essa personalidade. Já a Frankie, ela é mais desligada nesse sentido, então ela não sabe muito bem mexer no computador, ela tem dificuldade pra entender o celular, tipo assim, cada uma tem uma personalidade. Só que elas não se encaixam naquele padrãozinho de senhorinha que a gente que nem você falou, né, com aquela viseira, com aquela roupinha de moletom, não sei o quê, elas não se encaixam nesse estereótipo, mesmo elas tendo características muito específicas, né. E eu acho isso muito incrível, assim, porque tem muito a ver com a gente já sabe a questão da representatividade, o quanto é importante, a gente até queria falar em um dos episódios, trazer como tema de um dos episódios do podcast, mas eu tô lembrando que quando eu estava assistindo Homecoming, o show da Beyoncé, né, que vocês me deram uma bronca porque eu não tinha assistido ainda. Eu fui assistir e tem várias frases que aparecem ao longo do documentário e tal, e uma das frases era: "Você não pode ser aquilo que você não pode ver". E é exatamente isso, quando eu assisto a série, eu falo assim: "Eu quero ser elas, eu quero ser elas". Se eu não vejo senhorinhas, que tenham, sei lá, 1 milhão de possibilidades de ser e aproveitar a vida e continuar fazendo as coisas, como que eu vou querer ser velha um dia? Eu vou abominar ser velha. Só que como eu consigo ver que elas, tipo, têm vida, elas namoram, elas abrem empresa, elas saem, elas se divertem, arranjam namorado, tipo assim, enfim, elas têm vida ainda, entendeu? Elas não é que elas morreram. E eu acho que isso que é incrível de assistir essa série, eu recomendo muito. Pra quem tem problemas com idade, com a velhice, eu recomendo muito assistir essa série, porque eu duvido que você não vai querer ser uma delas. E os homens também. Os homens dessa série eu acho incríveis, porque eles resolveram sair do armário com 80 anos, tá tudo certo, entendeu? E bola pra frente.
Então, enfim, essa série eu acho. A gente já recomendou várias vezes, mas só mais uma vez dizendo por quê. Achei muito bom esse seu posicionamento, porque, a gente tá acostumado a ver as pessoas mais velhas, os idosos, como, inválidos, assim, né, acho que essa é a palavra. Que, assim, eles não fazem nada da vida, eles não jogam um videogame, sei lá, eles não vê uma série, eles não passeiam, não viaja, não tem hobby, não faz nada. Por que que eu vou querer envelhecer? Que coisa chata, velho não serve pra nada. E aí a gente vê essa série e vê o papel que cada pessoa tem ali naquele núcleo, né. E realmente, assim, eu já nunca tive problemas com envelhecer, mas depois de ver essa série você fala: "Nossa, eu ainda tenho muito pra viver", sabe. Eu ainda tenho, sei lá, uns 60 anos pra viver aí que podem ser muito proveitosos, né, enquanto tem gente que acha que, nossa, com 30 você já tá saindo da validade, né. Total. E aquela coisa do velho, só tá esperando pra morrer, né. Ficou velho, só vai estar esperando pra morrer. E cara, essa série deixa claro que eles não estão só esperando pra morrer, eles estão fazendo várias coisas até lá, sabe. É, o Enfim. o Robert até começa a fazer teatro, o Sol começa a ser ativista, eles descobrem, assim, né, de uma maneira muito bonita. Eu acho muito fantástica essa série. A gente já recomendou ela várias vezes por diversos motivos, mas eu acho que quando a gente vai falar de idadismo, eu acho que essa série é a bíblia, né. É inevitável. E acho legal porque os atores todos, né, obviamente são pessoas né, idosos e tal, e é legal você ver que o que eles estão representando é legítimo, né, tipo, eh, fazendo um paralelo, por exemplo, você vê um ator que não é gay interpretando um papel gay, né, aí você fala assim: "Puta, mas, né, o quanto de verdade tá nisso, não sei o que lá". Eles não, você fala assim: "Não, realmente eles estão falando aquilo que eles pensam, né, eles estão no lugar de fala deles". Eu acho isso muito legal da série, assim. E todos os atores que estão lá são incríveis, assim, né, eles são tipo, mano, o top dos top dos top, sabe. Nossa, perfeito isso, porque tem vezes que eu tô assistindo essa série e eu acho que eles têm realmente ali, né, perto dos seus 80 anos todos, e eu fico pensando: "Cara, como é que eles conseguem lembrar tudo isso? Como é que eles têm a energia pra gravar uma série de sei lá quantos anos?". E eu fico me colocando na minha atual situação, assim, eu não consigo lembrar o que eu almocei ontem, sabe, e eles conseguem, não só lembrar as falas, como serem, atores perfeitos, né, assim, eu fico sempre, eles já são muito bons e ainda, eles quebram todas essas estigmas que a gente tem, né, com relação às pessoas mais velhas. E é muito legal mesmo ver uma pessoa que realmente tem a idade do papel que ela cumpre. É tipo o oposto do que acontece com Malhação, né, que as pessoas têm 15 anos, fazem papel de 15 anos e tem 30, né. Bizarríssimo, né. Outro termo que eu queria trazer, Ju, aqui, que são idadistas, na lista de termos idadistas, é o termo que a gente vê muito, muito, muito. A gente não fala, mas a gente encontra em vários produtos, que é o famoso anti-idade. O que é uma coisa anti-idade? Vai congelar a sua pele ou congelar você e você não vai passar os anos? Como que funciona? A máquina do tempo? Engraçado isso, eu sigo um monte de influenciadora, né, e uma delas tem acho que 32, uma coisa assim. E ela estava falando sobre a rotina de beleza dela. Ela falou que quando ela, fez 27, ela já começou a usar, creme anti-ruga. E eu tô com 27 agora e eu tô tipo, eu não consigo nem imaginar usar um creme anti-ruga, eu não consigo nem ver uma ruga na minha cara. E 2 que qual que é o problema de ter uma ruga quando você tá com seus 40 anos, né, assim, que você tá querendo provar pra pra outras pessoas? Eu acho que eu tô ótima, eu já passei por uma fase também que eu odiava celulite, por exemplo. E aí eu comecei a usar creme pra tirar a celulite, e eu comecei a refletir sobre isso, tipo, o que que eu tô querendo provar ao usar um creme pra tirar a celulite? Eu não tenho nada pra provar pra ninguém, minha celulite é ótima, minha ruga vai ser ótima, e eu não consigo entender esses quer dizer, eu consigo entender o porquê das pessoas de 27, 30 anos estarem usando esses cremes, mas será que não é um exagero?
É, eu também fico pensando o quanto quer manipular a gente, né, do tipo: compra aqui", aí você fica usando achando que, sabe, por isso, por causa daquele creme que você vai ficar perfeita quando ficar mais velha, mas assim, vai acontecer, sabe. Pode retardar o processo das suas rugas aparecerem, mas as rugas vão aparecer. Não tem uma senhora com 80 anos que não tenha rugas, assim, não tem como. A não ser que, tipo, meu, tenha feito 1 milhão de plásticas, mas assim, eu tenho certeza que depois de um tempo as rugas voltam, porque é um processo natural da vida, sabe. Eh, e assim, é aquilo que a gente sempre fala, né, Ju, a gente tá ok você fazer as escolhas da sua vida. O importante é você entender o porquê que você tá fazendo elas, né. Não tem problema você comprar litros de creme pra anti-rugas aos 27 anos, mas entenda que existe todo um mercado por trás que não tá afim não tá, como se diz, que a intenção deles não é que o seu bem-estar necessariamente, sabe, é o seu dinheiro. Então, é isso. Eu acho legal porque eu vi que teve uma revista que se chama Allure, uma revista dos Estados Unidos, que em 2018 ela fez uma matéria propondo a abolição do termo anti-idade, porque além de ser idadista, é muito prejudicial, assim, né. Não existe nada que é anti-idade, a não ser que seja uma máquina do tempo que a gente sabe que não existe, então não existe. É, e eu fico pensando quem foi que disse que uma ruga é feia também, sabe, tipo, de novo os nossos padrões de beleza, né. Eu lembrei de um episódio de Orange is the New Black, que tem aquelas 2 meninas que são muito amigas, que são latinas, eu não me lembro o nome delas agora, mas elas são a beleza delas é a prioridade pra elas, né. E aí elas se reencontram, e aí uma delas fica com uma cara, tipo, de preocupada que ela tá com um problema lá pra resolver, e aí a outra fala assim: "Não faz cara de preocupada, porque você sabe que cara de preocupada dá ruga", que é aquela franzinda que você dá com a sobrancelha, sabe. E eu, tipo: Uhum. "Nossa, se for isso, fudeu, porque a única cara que eu tenho é de preocupada". E aí, tipo, qual que é o problema de ter essa ruga, sabe? Eu acho que vai ser um traço de personalidade meu, assim, eu sei que eu tô aqui com meus 27 anos sem ruga nenhuma dizendo isso, é fácil, né, pra gente dizer isso, mas vai saber, assim, se daqui a 10 anos eu vou olhar essa ruga e vou falar: "Nossa, isso aqui existe porque existe uma história, né, essa ruga está aqui porque eu sempre fiz essa cara de preocupada e ela faz parte de mim", sabe? É, mas isso tem de novo a ver, Ju, com representatividade, né. Quantas, modelos de marcas de cosméticos, de maquiagem, você vê que são pessoas velhas? Você não vê, você vê a novinha com a cara lisa, sei lá, parece uma Barbie de tão lisa a cara da pessoa. É muito questão de exatamente você não conseguir ver, você não querer ser aquilo que você não pode ver. E eu achei muito legal que no ano passado a Charlotte Tilbury é uma marca de cosméticos, né, de maquiagem, aliás. Eu vejo muito a Karen Bakini usando e falando da marca. Mas eu achei legal porque eles fizeram uma campanha pra base, né, que eles usaram uma atriz britânica que chama Joan Collins, que ela tem 86 anos. E eu achei isso muito legal. Eu falei: "Cara, por que que as marcas de maquiagem não usam mais pessoas acima dos 80 pra fazer propaganda, sabe? Porque quer dizer então que quando eu fizer 80 anos eu não vou mais poder usar maquiagem?" Sabe? Nossa, perfeito isso. Enche meu Pacovar pra eu meter maquiagem na cara, mas depois dos 80, minha filha, esquece que você não vai mais poder? Como assim? Isso também me fez lembrar de Grace and Frank, porque elas querem começar a empresa delas, né, e elas fazem um vibrador para pessoas acima de 60, eu acho, né. E todas as pesquisas delas, em relação a tudo, elas mostram como essa faixa etária, ela é esquecida. Ninguém cria produtos para essas pessoas, cria produto de dentadura, cria produto de saúde, mas nada é criado em relação a, tipo, essa esse ser humano, essa personalidade, sabe. E quando elas vão fazer o marketing do vibrador, elas vão para uma agência de marketing, né, e aí pegam uma foto delas 2, fazem um Photoshop gigantesco, elas viram Barbies, elas falam: "Não, não é isso, a gente não quer vender para essa pessoa que vocês estão aqui, mostrando na embalagem, a gente quer vender para uma pessoa como eu, assim". E elas se recusam a usar aquele Photoshop sem rugas, assim. Eu achei isso muito legal, porque não tem, realmente eu não consigo lembrar de nenhuma embalagem que tenha uma senhora
que tem rugas e uma senhora que realmente representa a idade dela, sendo que não seja, sei lá, uma marca de dentadura, sabe? É, exato, cara, é muito esquisito, né. E você lembra por que que elas inventam o vibrador? Não. Porque a Gracie vai usar um vibrador e ela tem artrite, né, que Ah, é chama. mesmo. E ela fica com E dor no pulso, né? ela fica com dor, e aí elas inventam essa que é o plus, né, do vibrador, é um vibrador feito para pessoas com a idade delas que sofrem, né, tipo, de artrite, por exemplo, então vai ser mais confortável e tal. É incrível, elas são geniais, cara, quem vai imaginar isso? E essa cena da agência de marketing com as, né, com como se diz? Com aquelas, ai, tipo pranchetas, assim, com as imagens. Cara, é muito engraçado, porque quando elas fazem maior mistério pra revelar as imagens, e aí a Grace e a Frey, elas estão super empolgadas. Quando revela, você vê na cara delas, assim, elas ficam decepcionadas. Tipo, quem são essas pessoas? Não sou eu. E outro motivo delas fazerem esse vibrador desse jeito foi elas não conseguiam achar o botão de liga e desliga de noite, aí elas fazem ele ser iluminado, porque elas não enxergam bem mais, né. E o vibrador delas meio que tem, tipo, uma luz, assim. São coisas que porque a gente tirou as pessoas de mais de 60 anos do mercado de trabalho, é óbvio que muitas pessoas não querem estar no mercado de trabalho, mas a gente excluiu tanto essas pessoas da sociedade que a gente não consegue pensar nem nas necessidades dessas pessoas, né? Como é que a gente vai saber, sendo que a gente não conversa sobre nada com essas pessoas e elas também não estão nas tomadas de decisões em lugar nenhum, né? É, exatamente. Na verdade, Ju, uma correção, não é que elas não estão nas tomadas de decisões. Elas estão. Os homens, né? É verdade. Na política, Os principalmente, né? Exatamente. Por isso que é interessante a gente lembrar que não tem como a gente falar de idadismo sem falar de feminismo. Porque sim, é uma questão de gênero, né. Por que que, por exemplo, a gente vê propagandas, eu já vi propagandas, por exemplo, de remédios, ai, como se fala? Tipo Viagra, né. Uhum. Tipo, remédios como Viagra ou mesmo, problemas de ereção para homens idosos, mas você não vê nada voltado para as mulheres idosas, né. Por quê? Porque a mulher, depois que fica velha, ela não tem mais valor reprodutivo, então por que que ela vai querer transar, sabe? Uhum. Tem muito a ver, eu acho, com isso, sabe. E por isso que eu acho a série genial nesse ponto, porque trouxe justamente a questão assim: "Cara, a gente ainda quer transar, a gente ainda quer sentir prazer, a gente pode sentir prazer sozinha ainda. E a gente vai sim criar uma marca e vai sim vender e vai ser sim bem-sucedida com isso, porque é um mercado que tem demanda, só que as pessoas ainda não deram a atenção necessária, sabe. Eh, e isso que você falou de a gente, entre aspas, "isolar os idosos do mercado de trabalho", as empresas não se dão conta de que os idosos, em grande parte dos países, grande parte não, vai, em alguns países, os idosos eles ganham dinheiro ou têm o dinheiro suficiente para sobreviver durante da aposentadoria e tal. Então são pessoas que estão com tempo livre e têm dinheiro para gastar. E essas pessoas, elas não estão sendo alimentadas com produtos. As empresas tinham que produzir coisas para essas pessoas, porque eles sim têm dinheiro sobrando e tempo sobrando, sabe? Não é igual nós que ou não temos o tempo ou não temos o dinheiro. Eles têm os dois. Então, chega a ser até uma, digamos assim, uma falta de oportunidade que o mercado deixa passar, sabe? Por questão de idadismo, mais uma vez, né? Isso, a gente até falou na introdução como alguns países da Europa que têm uma população idosa muito maior, né? Eles já estão se adaptando a essa situação. Mas a gente não está acostumado a isso porque o Brasil, até agora, ele foi um país muito jovem, né? Só que a partir de agora, acho que eu não me lembro muito bem a quantidade de anos, mas sei lá, em 10 anos vai começar a ter mais idoso do que jovem no Brasil. E aí a gente vai enfrentar uma realidade muito dura, porque a gente não tem essa cultura do respeito de ouvir e de criar coisas e de inserir o idoso na sociedade, né? E hoje em dia a gente tem isso mais reafirmado ainda, né, Ju? Com essa questão, né, do coronavírus, da política, do presidente e tudo mais. É muito triste, né? Porque a gente tinha que estar caminhando para
outro sentido, outro caminho, né. E sabe o que é o mais engraçado? Isso tudo de tipo, ai, nossa, o Bolsonaro tá falando que tudo bem morrer idoso, não sei o quê, mas ele é um idoso, né? Ele tem 65 anos. E se você for ver o parlamento inteiro, eu acho que a idade média deve ser 80 anos. Então é muito contraditório, né? É. É, total. E mais uma vez, né, a maioria homem. Por isso que eu acho legal que a gente lembre, eu comentei um pouco antes da questão da Madonna, de eu sempre pensar nela do tipo: "Ah, ela está bem para a idade dela", mas ela sim ela é uma figura muito importante, assim, pelo menos pra mim, acho que pra quase todo mundo. Ela é uma figura muito importante, assim como a Xuxa. A Xuxa eu achei que a galera, enfim, ela foi realmente deixada de lado de uma forma muito mais cruel, por exemplo, do que a Madonna, porque a Madonna ela cava, sabe. E a Xuxa, assim, não que ela não cave, mas eu acho que o mercado brasileiro, ele é muito limitado, assim, do que o mercado internacional. Então a Xuxa, eu acho ela incrível, mas infelizmente eu tô achando que ela tá desaparecendo um pouquinho. Mas, por exemplo, a Fátima Bernardes, eu acho que ela não é considerada idosa, né, mas eu lembro que rolou uma puta polêmica quando ela começou a namorar um cara mais novo que ela, que aí, meu, chuvas de críticas e, sabe, quem ela pensa que ela é, nossa, que absurdo. Mas e aí? A gente tem tantos atores famosos, sabe, puta, a gente pode dar 1 milhão de exemplos de atores famosos que são mais velhos e que namoram mulheres com, sei lá, 20 anos mais novas que eles, assim, tipo, Antônio Fagundes, tem o Johnny Depp não, desculpa. Ai, errei. É o Leonardo DiCaprio, né, que é todo ativistão, mas também, tipo, cara, ele não namora mulheres com mais de 30, Ju? Qual era aquele gráfico que a gente viu? Eu acho que o máximo foi 28 e nunca era menos do que 20 anos de diferença, assim, né? A partir do, sei lá, do momento que ele fez 40 e poucos anos, a distância era sempre mais ou menos de 20 anos. O Anthony Kiedis também, que é o vocalista do Red Hot, também tá nessa lista de pessoas que só namoram mulheres, modelos novas, né? Nunca vi ele com uma mulher mais velha. Mas voltando um pouco pra Madonna, eu acho que a comparação entre Madonna e Xuxa, né? Como que a gente vê, como que outros países veem as pessoas mais velhas. Eu acho que a Madonna, ela acaba sendo tipo uma entidade, assim, para o mundo, sabe, de tão importante que ela foi para a história da música no mundo. Agora, se você for pegar algum outro nome que não seja Madonna, e eu acho que a gente pode colocar o Brasil no mesmo saco de outros países, assim, de não ter a mesma visibilidade do que outras pessoas têm. Porém, eu acho que isso vai mudar a partir de agora, assim, eu acho que vai começar a mudar, porque, eh eu sinto que existe mais jeitos de você dar visibilidade para as pessoas hoje em dia. Por exemplo, a Jennifer Lopez, que fez o Super Bowl, né, recentemente. Ela tem 50 anos e em momento nenhum a gente colocou a Jennifer Lopez como uma pessoa, sei lá, perto de ser idosa, porque com 50 anos acho que é a partir de 60 anos que você é considerada idosa, né. Eu acho que essas barreiras estão diminuindo um pouco, acho. Eu tô com essa esperança. Mas eu acho que é muito injusto a gente dizer também que o Brasil tá muito atrás de outros países, sendo que os outros países também não fazem um bom trabalho em relação a isso, né. Acho que você tem razão, Ju. Naquele vídeo do Greg News, ele até fala uma lista de idosos brasileiros que continuam, né, sendo muito importantes pra atualidade, e entre elas, essas pessoas está a Luísa Erundina, que nossa, ela é uma puta personalidade na política brasileira. Eu vou aqui jogar no Google, eu acho que ela deve ter uns seus 70 anos. Nossa, Luísa Erundina, 85 anos. Putz. Então é muito uma inspiração, assim, você vê uma mulher de 85 anos que sempre foi ativista, sempre foi relacionada com a política, continuando sendo ativa, assim. Eu acho que
É óbvio que ela é uma exceção muito gigante, assim, né? A gente já tem poucas mulheres relacionadas à política no Brasil, agora mulheres de 85 anos, eu acho que ela deve ser a única, assim, né? Mas eu acho que é um nome importante da gente citar como exemplo bom. Nossa, total. Esse momento do vídeo, ele é muito, muito importante mesmo, porque além de nos lembrar das pessoas, porque a gente esquece muito fácil, né? Também mostra outras pessoas que também, né, são mais velhas e que estão fazendo um puta favor pra gente, assim, real, sabe? É, uma coisa que eu vi durante as minhas pesquisas que eu achei muito interessante e que no Greg News ele também comentou, que as pessoas idosas de hoje em dia, eles são os famosos baby boomers, né? Que a Uhum. gente tanto fala, ai, tá bom, boomer, né? Que a gente até zoa, faz meme. Só que assim, essas pessoas, elas, tipo, já passaram pelas mudanças sociais mais importantes e que abriram mais caminho pra gente, sabe? Pra gente, eu não tô falando só nós mulheres, mas todo mundo, sabe? Então, assim, são pessoas que passaram pelo movimento feminista, pela mudança sobre pela mudança não, pela reflexão sobre o comportamento sexual, sobre a mudança sobre a questão do casamento, da família, as primeiras mulheres que ocuparam as universidades e que ocuparam o mercado de trabalho. Eles viveram o advento da pílula anticoncepcional, a valorização de terapias psicológicas, psicanalíticas, a questão da lei do divórcio também, eles viveram bastante, assim. Eu lembro de ouvir várias senhoras dizendo que foram as primeiras a se divorciarem e que foram super descriminalizadas na época, sendo que hoje em dia o divórcio é algo muito comum e que realmente liberta muitas pessoas. A gente, né, tem um puta valor. Essas pessoas que a gente tá tanto desvalorizando são as pessoas que viveram por esse bando de transformação, sabe? Que a gente tinha que estar consumindo, tipo assim, que a gente tinha que estar aprendendo com eles a manter essas, essas, esses movimentos sociais, essas mudanças que foram tão importantes pra gente. A gente tinha que estar aprendendo com eles. E a gente tá simplesmente jogando eles no canto, falando que eles não sabem de nada, sabe? É, enfim, eu acho que a gente tinha que muito mais valorizar do que esquecê-lo, sabe? Eu acho que vale adicionar essa sua lista que você falou de conquistas, que a Lei Maria da Penha, ela foi criada pela Maria da Penha, que hoje em dia tem 75 anos, né? Então ela também é uma baby boomer, ela também é uma idosa que, se não fosse ela, nossa, a gente já está muito para trás ainda, né, em relação à violência contra as mulheres. Ah, isso que você falou da gente aprender e tal com eles, eu sempre fico pensando em como a gente não consegue colocar de maneira nenhuma as pessoas no mesmo patamar, nunca, né? Do mesmo jeito que muitas pessoas mais velhas também não conseguem ouvir os jovens, porque eles acham que eles sabem tudo, os jovens também estão nessa situação de eu acho que eu sei mais do que você. Então, é uma relação que a gente precisa desconstruir, conversar e achar uma maneira de ser saudável para os dois lados, porque eu acho que nenhum dos dois lados está disposto a ceder, sabe? Total. E, e fazendo essa reflexão, Ju, do quanto os boomers viram o mundo mudar e tal, eu fico pensando que a gente não viveu essas mudanças de forma tão intensa. A gente não viveu mudanças tão intensas quanto eles viveram, sabe? E eu fico preocupada, assim, real, que eu falo assim, meu, a gente não tá preparado pra ser velho. A gente não tá preparado. Porque se eles que passaram por tudo isso, têm certas dificuldades, mas eu acho que até eles lidam bem, assim, e conseguem enxergar na velhice possibilidades e uma nova forma de viver, a gente não vai conseguir. Porque a gente é tão apegado, a gente é uma geração tão apegada a coisas. é, a gente criou uma supervalorização do corpo, sabe? A gente criou uma coisa do que, tipo assim, o meu corpo, ele é o meu capital. Então eu preciso cuidar bem do meu corpo, porque as pessoas precisam vê-lo e me valorizarem de acordo com aquilo que elas veem. E isso, assim, as redes sociais, assim, a gente vê isso crescendo muito, assim, muito, até nas meninas mais novas, até você citou, né, as personagens do Orange is the New Black.
E eu olho isso e eu falo assim, cara, a gente tá fudido. A gente não vai saber lidar com a nossa velhice, sabe? Os boomers estão de parabéns. Eu espero que a gente consiga aprender mais até com eles até chegar a nossa vez, porque nós não estamos preparados, cara. Você acha? Nossa, eu não sabia que você tinha essa visão negativa. Não, eu acho que eu lido bem comparado com as pessoas em volta da gente. Mas eu tô falando de um modo geral, entendeu? Assim, as pessoas elas estão supervalorizando muito o corpo, né, Ju? Eu acho que eu não sei, eu vi isso muito acontecer, assim, desde que eu era mais nova e fui crescendo, a gente vê, tipo, a galera usando 1 milhão de filtros porque não quer mostrar que tem celulite, sabe, comprando 1 milhão de produtos pra passar na cara, tipo skincare. Ah, minha skincare tem 10 produtos diferentes. Então, você fica 1 hora do seu dia tratando o seu rosto pra evitar a idade que vai chegar de qualquer jeito. Você entende no que eu quero dizer? Que eu acho que a gente tá ferrado, que a gente não tá preparado, e quando chegar a hora a gente vai tomar um tombo e eu não sei o que a gente vai fazer na nossa vida. Eu acho que existe isso que você tá falando, sim, mas eu acho também que, como a gente já falou, a gente já caminhou muito, sabe? Não é como se antigamente não existisse eh, filmes e revistas que pregam um corpo perfeito e inalcançável. Sempre existiu. E as pessoas que são os baby boomers que estão envelhecendo agora, elas viveram nessa época também. Elas viram esse corpo inalcançável sendo fotografado, sabe? Eh, mas hoje em dia eu acho que a gente também avançou, apesar da exposição ser muito maior, da cobrança ser muito grande, da valorização do corpo perfeito ser muito grande ainda, existe um outro lado crescendo também, né? O lado de ser body positive, do lado de ser da autoaceitação, da representatividade. Eu acho que não estamos caminhando tão rápido como gostaria, mas estamos caminhando. Eu acho que até a gente ficar velho, a gente vai aprender a lidar melhor com isso, sabe? Eu tenho essa esperança. É, não, você tem razão, você tem razão. Eu nunca vou esquecer no episódio que a gente conversou com a Dani sobre feminicídio, eu nunca esqueço dela falando assim, cara, se eu não tivesse esperança de que o mundo pudesse mudar, eu não estaria nem sendo ativista, né? Então acho que é isso, né? Eu tenho esperança, sim, claro, sempre tenho esperança. Mas eu não deixo de ficar preocupada um pouco, sabe? Ah, preocupada a gente sempre fica, mas eu acho. Ai, desculpa, foi Cultura do Estupro o que a gente gravou com a Dani. Eu acho que a gente tem tanto acesso à informação, tanta gente também correndo contra essa valorização do corpo, que a minha esperança de que a gente vá conseguir lidar melhor com isso é maior do que minha negatividade em relação a esse assunto, sabe? Eu acho que vale a gente voltar um pouco sobre relações interpessoais, mais relacionado à relação amorosa entre homem e mulher, principalmente. E falar mais sobre como o homem, ele continua com 70 anos e ele tá com cabelo branco, o cabelo branco é um charme, né? Enquanto pra mulher, se aparece um fio branco, eu tô com uns 4, 5 fios brancos aqui na cabeça, né? E aí eu liguei pra minha mãe, aí ela tá falando, nossa, como você tá cheia de fio branco, você não vai pintar, não? Aí eu, não, por enquanto tô bem, assim, sabe? A gente não espera isso de um homem, né? É, total. Várias cobranças, né, amiga? A gente sempre tem, né? E quando a gente fica. É aquela coisa, nem quando a gente fica velha a gente tem um pouco de paz, né? Nesse sentido, né? O homem nunca foi cobrado essa questão, né, digamos, de usar. Você já conversou com algum homem que usa creme anti-rugas aos 27 anos? Jamais. Muitas amigas minhas com 27 já falaram que estavam usando creme anti-rugas, então acho que é isso, né? É aquele exercício que a gente sempre sugere, né? Se fosse um homem, você estaria tendo a mesma visão e entender que é uma questão muito de gênero. Só um adendo que eu queria fazer, que a gente falou sobre os atores que namoram mulheres muito novas, né? Você falou do Anthony Kiedis e tal. A minha questão com essa diferença de idade não é a diferença de idade em si. Por mim, acho que tudo bem. A minha questão é, por que quando é o homem que faz, ele é o galã,
e quando é a mulher que faz, ela é a sem noção, ela é eh, tão criticada. Essa é a minha questão. Agora, se você quiser namorar uma menina de 30 anos mais nova, contanto que ela seja maior de idade, não há problema algum. Isso aconteceu também com a Tata Werneck e o Rafa Witt. Ela tem, sei lá, não sei quantos anos a Tata tem, mas ele tem uns 15 anos a menos do que ela. E a Tata nem é velha, né? A Tata deve ter, sei lá, uns seus 30, 40 anos. E nossa, foi um choque. Nossa, ela tá namorando um cara mais novo, blá blá blá. Tanto que ela fala, eu sigo ela no Instagram, ela fala que ela que foi. Ela tentou não fazer esse relacionamento dar certo, porque ela sabia que a crítica em cima deles dois ia ser muito grande, e ele que quis manter, né? E enquanto isso, quando é ao contrário, não vejo o mesmo acontecer. Mas eu acho que a diferença de idade é um problema, sim. Você falou que para você a diferença de idade não é um problema. Para mim é. Eu queria entender o que que impede um cara de 50 anos namorar uma mulher de 50 anos. Por que que o Anthony Kiedis, com quase 60 anos, continua namorando mulheres de 25? O que que impede dele de namorar uma mulher que tem a mesma idade que ele, sabe? Enquanto eu entendo o seu posicionamento de, você faz o que você quiser, eu queria que esses homens e essas mulheres refletissem o motivo de não conseguir namorar uma mulher mais velha, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que isso é um problema muito grande, mas eu acho que entra naquela questão da representatividade, sabe? Esses homens, quando eles veem mulheres velhas, eles associam elas à vovozinha, a, né, a senhorinha que deve ficar em casa, que a vida dela é monótona e ela tá esperando pra morrer. E eu acho que é isso, que você vê, assim, cara, a minha mãe, por exemplo, ela já é uma senhora e ela, tipo, é super ativa, sabe. Ela não tá nesse padrão. Ela é vó, ela cuida dos netos sim, mas ela não é nada monótona, a vida dela não é nada monótona. Tanto que eu brinco que ela pra mim ela lembra muito da Grace, assim, a como se fala, a personalidade, sabe, tá sempre ativa, sabendo das coisas, agilizando as coisas, fazendo as coisas acontecer. E é isso, porque na mídia não existem tantas Graces assim na mídia, nem tantas Frankies. A maioria é tipo, Palmeirinha, sabe? Eu amo a Palmeirinha, mas a maioria das mulheres que são representadas, as mulheres idosas, são a Palmeirinha. Não são Graces e não são Frankies. E acho que é isso, e é aí que entra o problema, eu acho, sabe? Isso também entra naquilo que a gente já falou aqui, que a partir do momento de que a mulher, principalmente a partir do momento que ela se torna mãe, não necessariamente todas as mulheres vão se tornar mães, obviamente, mas a partir do momento que ela se torna mãe, ela vem uma estigma de Virgem Maria, né? Sua mãe não tem desejos sexuais, ela não tem vontades, ela não pode explorar o corpo dela. E ela continua sendo um ser humano, né? Enquanto a gente continua vendo um homem de 60 anos como uma possibilidade de ser ativo sexualmente, de namorar uma mulher de 30 anos a menos, etc., a mulher, ela praticamente tem teias, né, nas partes sexuais dela, né, nas partes íntimas dela. E por conta desse estigma de Virgem Maria que a gente continua tendo em relação às mulheres, né? É, amiga, é aquela coisa, o homem velho com a mulher nova é sinal de virilidade, né, é sinal de que ele tá que legal, ele ainda tá dando no couro. Agora a mulher idosa é sinal de, né, tipo: "Poxa, coitado desse cara, teve que ir pegar a vovó", sabe. É um absurdo, porque, tem uma notícia muito ruim, todo mundo envelhece. Então, tipo assim, é bizarro, é muito tem muito a ver com gênero, né, é muito injusto isso. Nem quando ficamos velhas temos paz. E é muito injusto, tudo é muito injusto, mas acho que é muito injusto com relação às pessoas que ainda são jovens. Tipo, nós temos uma amiga que tem 32 anos e ela é solteira e ela está, tipo, meio triste, assim, de estar envelhecendo, porque ela não vai achar ninguém, ela não vai ter uma família, e quem disse que não, sabe? Se você ter 32 anos não significa que você não vai conseguir conquistar esse tipo de coisa. E só que a pressão, a partir do momento que você faz 30 anos em cima da mulher, é muito maior, né?
Ai, o famoso reloginho biológico, né, amiga? Que mulher nunca escutou falar do tal do reloginho biológico? Agora, homem nunca escuta esse discurso, né? E não significa que todas as mulheres vão querer engravidar, né, assim, esse relógio biológico faz sentido a partir do momento que você tenha 100% de certeza que você quer engravidar, isso é tudo que você quer na sua vida. Mas, assim, mesmo se você quiser ser mãe, você pode ser para sempre, não importa a sua idade, você pode adotar uma criança, você pode tem outros meios. E e aí, se você coloca uma pressão em relação ao relógio biológico em cima de uma mulher de 30 anos, gente, 30 anos não é nada, né. E aí, a pessoa acaba entrando nesse desespero de, tipo, não vou conseguir alcançar o que a sociedade espera de mim, né. A mulher de 30 anos que já passa creme anti-rugas, tem que escutar que o relógio biológico dela o prazo dela tá acabando, e que depois disso ela vai ser marginalizada, porque nenhum homem vai querer ficar com ela. É triste, né, amiga? Puta, é muito difícil mesmo. E é muito triste você ser reduzido a isso, né. Você pode ser uma mulher de 30 anos bem-sucedida, com amigos incríveis, com família incrível, com, uma vida saudável, uma qualidade de vida ótima. Agora, se você não tem uma família, se você não está se preparando para engravidar, é muito tudo isso é muito mais importante do que todas as conquistas e coisas boas que você tem. É muito uma maneira de te reduzir ao seu corpo e à sua idade, né. É aquilo que eu falei, né, rola tipo assim, o nosso corpo é o produto daquilo que a gente tem pra vender para os outros, sabe. E é muito horrível, acho que vai muito além, né. Os boomers estão aí pra provar que vai muito além do corpo, né. A gente ainda tem uma mente, a gente tem ideias, a gente tem experiências e, cara, uma experiência, né, acho que a sabedoria de uma experiência vale muito mais do que qualquer creme anti-idade, assim, sabe. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito ainda os nossos idadismos. É, eu tenho uma frase que eu repito muito, que é: "Eu só quero ter história pra contar". Não importa, assim, eu posso ir daqui até não sei aonde a pé, demorar 3 horas andando, mas eu sei que nessa caminhada eu vou ter história pra contar, é o que importa pra mim, sabe. E eu sei eu de novo, né, eu tô falando aqui do alto do privilégio de, ser uma pessoa dentro do padrão, de ser uma pessoa jovem, ainda considerada jovem, né, que eu tenho 27 anos, eu ainda tenho essa visão de, sei lá, eu acho legal envelhecer, né. Eu não sei se daqui 10 anos, quando eu estiver perto dos 40, eu ainda continue desse jeito, mas eu acho que estou caminhando para ter essa maturidade, né. Ai, tomara, amiga, senão a gente tá fudida. Se eu não melhorar daqui pra frente, né, que não, pra onde eu vou? Acho que depois dessa conversa a gente não vai mais achar que envelhecer é ruim, não é mesmo? Mas se você ainda conhece alguém que acha que ter ruga é um problema, compartilhe esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. E se você conhece algum outro termo que precisa ser desmistificado, pode mandar pra gente lá no Insta do @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários do canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. Lembrando que a biblioteca de Vancouver está fechada, então eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco